chegou a quinta-feira e você está no final de mês, né? E agora você vai falar bem assim, esse mês não acaba, porque o meu dinheiro já acabou. Então eu tenho um convite especial para falar para você, você mesmo que pensa dessa forma, que você pensa que o seu mês, quando chega lá no dia 20, o seu dinheiro já acabou. E hoje a gente vai tratar exatamente isso, que é essa chave da escassez. Então convido você para ver esse vídeo até o final e tratar essa chave que te bloqueia por muitos e muitos anos. Então, primeiramente, eu gostaria de dar uma boa noite a você que está entrando agora. Para mim é uma honra estar entrando nos seus meios eletrônicos. E hoje a gente vai tratar essa chave da escassez. O que é a escassez? Então, primeiramente, boa noite para quem está entrando. E hoje a gente vai tratar essa escassez que para a gente por muito e muito tempos, os ciclos que a gente vive. Então, a escassez nada que são ciclos. A escassez vai acabar? Não, não vai acabar, porque se você for crescendo, a sua escassez, o que ela vai acontecer? Ela vai mudando de nível, né? Porque você sempre vai querer coisas maiores, e às vezes aquelas coisas maiores vão te travar naquele momento. Então, primeiramente, eu gostaria de dar boa noite para quem está entrando. A gente está fazendo esse material do Chegou o Seu Tempo. Realmente chegou o seu tempo de ser uma pessoa melhor, de você ter a sua autoimagem para gravar os seus vídeos, para você sair da zona de conforto. E a gente está aí o quê? Desbloqueando, tratando todas essas chaves aí que te deixam travados, que te deixavam com medos. O medo já saiu, o seu vitimismo já saiu, a sua culpa já saiu e hoje a sua escassez vai sair também. Então gostaria de agradecer a todos que estão entrando aí. Se tiver perguntas, pode no final jogar sua pergunta aqui. E se eu fosse você, já mandaria esse vídeo para 3, 4 pessoas. Porque hoje a gente vai ter uma tarefa aqui impressionante que hoje você vai definir. Vou dizer para você, você vai definir até o seu ciclo de amizade. Pelo nível de escassez aonde você anda. O ambiente aonde você anda. Então hoje a gente vai tratar essa escassez. E eu vou dizer uma coisa para você. A escassez, ela é o quê? É uma unidade de linguagem. Quando você tem a abundância de tratar a escassez, o seu nível vai subir. E as suas orientações para subir o nível vão ser maiores. Você vai criar novas escassez. Então você vai ser muito abundante. Então uma das circunstâncias dessa escassez é tratar exatamente isso. Primeiro você precisa ter uma definição. Você precisa ter uma definição de quem é Deus. Porque Deus é uma pessoa que tem uma plenitude enorme, nosso ser superior, que mostrou que ele é limitado. Mandou seu filho aqui justamente para dar um recado para você, que você pode dar frutos com várias sementes, você só precisa plantar. Então isso que te leva a ter a plenitude, que você também é filho do Criador, que você é cópia e semelhança dele. Então o que você tem que ter em base disso? Você tem que ter em base disso que você tem que estar sempre plantando. Se você quer ser abundante, você precisa estar plantando e estar sempre em movimento. Então você tem que estar sempre buscando voos maiores, desbloqueando coisas que você precisa desbloquear para chegar à situação de não ser uma pessoa escassa. Então a gente hoje vai tratar isso, vai fazer essas atividades. Mas eu sofro com falta de dinheiro. Dinheiro é apenas o resultado do que você plantou, entendeu? Então hoje a pobreza é definida, a pobreza por mentalidade, entendeu? Hoje que você tem o quê? Hoje o estado que você está não é o estado que você ficará. Isso que você tem que entender. E lá na Bíblia, mas lá é um ciclo de que na verdade a gente é escasso, a Bíblia não diz. A Bíblia fala muito de riqueza. E lá na Bíblia está exatamente isso. Que se você procurar o estado de riqueza, pode botar aí no Google. Riqueza vai estar escrito assim, abundância e uma pessoa abençoada, entendeu? Então, na Bíblia fala muito de dinheiro, entendeu? E você acha que as crenças que lá se instalavam por religiosidade, lá no passado, que a gente não pode ter dinheiro em excesso. Mentira, isso aí é aqueles pastores antigos lá que falavam essas coisas exatamente para travar e instalar drives em vocês. Por isso que eu digo para você tem que ficar muito preocupado com os P's da vida, porque esses P's das vidas, eles instalam drives. Eles às vezes não têm um conhecimento amplo. Quem que são os P's da vida? Que são instaladores de drive? Pais, padrinhos, pastores, primos. Tem uma série de P's aí que instalam drives de escassez em você, que deixou você travado por algumas circunstâncias. Graças a Deus que agora muitos pastores mudaram as mentalidades disso. E agora muitas pessoas começaram a prosperar muito mais que no passado. Antigamente, a gente sabia que os ricos, automaticamente, as pessoas prósperas, continuariam
ricos. Agora a gente já vê muitas pessoas que começaram lá de baixo, que tinham mentalidade baixa, prosperando. Por quê? Porque ressignificaram o grau de escassez, mudaram essas rotas. O que você precisa entender? Mas como que eu posso afunilar a escassez? Primeiramente eu vou dar um exercício para você, que você deve fazer. Isso já aconteceu muito comigo, mas graças a Deus hoje não tanto. Mas claro que quando a gente vai em um restaurante melhor, a gente acaba inevitável olhando o preço. E isso é o quê? Um pensamento escasso. Porque você tem que tirar um dia do seu mês para comer no melhor restaurante que tem na cidade e não olhar o preço. Então eu te convido a fazer isso. Por quê? Porque a maioria das coisas que às vezes acontece, e eu acho que já aconteceu na sua vida, ou eu aposto que já aconteceu na sua vida, porque é inevitável, já aconteceu na vida de todo mundo. A gente querer ir lá no restaurante, querer comer o prato que a gente gosta, e quando chega lá, a gente olha a tabela do preço. E a gente assim, não, eu não vou comer esse prato hoje, porque esse prato está muito caro. Isso é o quê? É um pensamento escasso. Olha só, uma coisa que eu ouço muito e vejo muita gente compartilhar na internet. Eu até fiz uma chamada agora no começo da live exatamente para cutucar esse pessoal. Eles falam bem assim, mandam até compartilhando assim, eu acho que você já deve ter visto muito isso. Chegou o dia 20 e poucos, mas o mês ainda não acabou porque o meu dinheiro já acabou e esse mês está longo. Isso aí é o quê? Pensamento escasso. Quando você vê esse pensamento, eu digo para você, não é interessante andar com um pessoal assim. Porque eles já sabem que eles são escassos, que eles vão ser o quê? Os operários para a vida toda, da vida deles. Cleiton, mas tu está sendo arrogante falar isso. Não estou, porque cada um tem o que merece, entendeu? Então assim, hoje eu vi uma frase de uma pessoa exatamente isso. Hoje é dia 22 e o meu mês não acaba porque o meu dinheiro já acabou faz tempo. Claro. Carnaval, festa o tempo todo. Isso são pensamentos de pessoas escassas. E aí o que acontece? Eles viam o peão do sistema. Por quê? Eles esperam o final de semana e eles sempre não organizam situações da sua vida. E aí o que acontece? Eles não conseguem comer em lugares bons, eles não conseguem adquirir coisas sem olhar para a etiqueta. Por quê? Porque eles dão preferência para outras coisas que não são coisas essenciais. Mas garanto para você, amanhã é sexta-feira, eles vão arranjar um jeito de beber. Entendeu? Só que chega na segunda-feira, desculpa a palavra, estão comendo qualquer coisa. Comendo coisas que não são essenciais para o seu corpo, por exemplo. Por quê? Porque viram um leque. Entendeu? Por quê? Se você tem um pensamento escasso, o seu corpo vai ser escasso. Entendeu? Então assim, o que você tem que saber tratar? Essa escassez que te trava, às vezes, de estar dando voos maiores. A sua ambiência. A sua ambiência vai dizer com quem é você. A sua ambiência. E hoje eu vou fazer um exercício com você que eu não vou deixar muito tarde, vou soltar aqui já ali pro 10h20 e 10h30, porque quem tiver online aí e fazer esse exercício, eu quero que já compartilhe aqui comigo e fale, olha o resultado que eu tive, olha só. Então, já digo para você tem que, a escassez é uma unidade de linguagem, porque assim, isso são ciclos que você passa. Vou dar um exemplo para você. O primeiro ciclo que você tem, o ciclo está lá quando você está na barriga da sua mãe. Ali você rompe o primeiro ciclo, quando você está saindo da barriga da sua mãe. Quando você sai da barriga da sua mãe, você está passando pelo primeiro ciclo. O segundo ciclo que você vai entrar, o segundo ciclo é o quê? É quando você começa a ir para uma creche ou ir para uma escola. Ali você está barrando outro ciclo, entendeu? O terceiro ciclo que você vai ter, às vezes, é o quê? É de uma religião. Porque ou você vai para uma igreja católica, ou você vai para uma igreja cristã, enfim. Porque ali você vai ter as situações de escassez ali no período. Porque assim, por que você está falando desse ciclo? O outro ciclo é o quê? Da escola. O outro ciclo é o quê? Do trabalho, CLT. Outro ciclo é o quê? Faculdade. Entendeu? Então, por que eu estou te falando de cada ciclo que você vive na sua vida? Porque ali você vai entender os graus de escassez que tem. Vamos lá. Hoje, primeira coisa que você ouviu, com certeza ouviu da sua mãe, do seu pai, economize água. A água vai acabar. Ali ele já está instalando um drive de escassez em você. O que acontece? A água nunca vai acabar. A água nunca vai acabar porque a água se renova. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu no colégio. Aprendeu não, né? Te ensinaram errado. Porque isso nunca vai acabar. É só você ver as chuvas que aumentam os rios, aumentam os mares. Vou dizer para vocês, lá em Israel, eles não têm água potável, eles têm uma máquina que transforma aquela água da chuva em água potável. Entendeu?
E por isso que Israel é um dos povos mais prósperos. Eles não tinham nada lá, não tinham colheita, não tinham plantio, não tinham nada, e eles conseguem plantar, conseguem tirar água e transformar a água em água potável para beber. Olha só como esse povo é, entendeu? E passaram, todos os anos em guerra, desde a sua existência, entende? Então, olha só como Israel é um país muito próspero. E o que você está pensando? Por que você é escasso? Se até Israel conseguiu fazer toda a sistemática de arranjar água potável vindo da chuva para beber. Olha só, é o primeiro drive estrelado para você lá quando na sua infância. Esse ato da escassez. O segundo ato que vem da escola. A gente ali aprende muitas coisas com os professores de situações de escassez. Entendeu? Eles falam o quê? Eles te plantam situações, vai acabar não sei o quê, vai acabar não sei o quê, a gente não está adaptado com o sistema. Ali eles já plantam situações que ocorreram no passado, com histórias vividas, que sempre vai acontecer algo de pior. Ali a gente já está se estrelando situações não suficientes para o nosso conhecimento. Então por quê? Porque a cabeça da maioria dos professores tem cabeça de socialistas. Entendeu? Pode pegar aí. A maioria dos professores tem a cabeça de socialista. Grau de quê? Escassez alta. Pode pegar. Se vocês olharem, principalmente professores de universidades federais, eles têm um pensamento de escassez. Por quê? Porque eles vivem com a questão diminuída dos valores. Eles eram para ganhar muito bem, os professores. Só que os professores, na verdade, têm um pensamento de escasso, entendeu? E por isso, às vezes, eles trabalham em 3, 4 colégios e não conseguem ter aquela vivência. Então, a gente é treinado lá na fonte para ser pioneiros, para ser trabalhadores, para ser o quê? Operários. Ninguém treina a gente para a gente ser empreendedor. Nem a faculdade. Então, ali já está um pensamento escasso do sistema educacional brasileiro, entendeu? Outros países estão à frente, poucos, mas... Vou dizer exemplo para vocês, Dinamarca, que tem um índice muito bom de empreendedores já na fonte nos seus colégios. Se eu não me engano, tem Finlândia, tem Suíça, tem uma série de países aí que tem o índice da garra do empreendedorismo nisso. Não são países tão escassos. Por quê? Porque tem o autogoverno da sua vida, entendeu? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não concordo com o socialismo, nunca. Socialismo, nunca. Capitalismo também pode ser algo que, na verdade, é favorável, só que tem coisas erradas. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Convido você para dar uma estudada sobre isso. Governamentalismo. Ali você segue princípios de vida e ainda segue situações que para você ser abundante e próspero. Dê uma definição, dê uma procurada depois de sair dessa live sobre esse índice de governo. Governamentalista. É o quê? É você ter autogoverno sobre a sua própria vida e seguir princípios que regem os seus dias a dias. Então dá uma olhada aí. Mas hoje o tema é o quê? É escassez. Então assim, o que acontece? Muitas pessoas passam por várias situações de escassez e às vezes não percebem por palavras-chave. E uma das palavras-chave que a escassez traz é o não tenho. Não tenho. Esse valor está muito caro. Eu não acho justo esse valor, esse preço. Esse preço não me entrega o que eu quero. Por quê? Porque isso está tratando algo escasso. Porque quando você olha preço em vez da entrega do serviço, isso te entrega o quê? Um índice de escassez grande. Entendeu? Uma das principais marcas vendidas aí pelo mundo, agora eu me esqueci a marca, falhou ali a memória, a Prada, mas tem outra marca aí que eu não queria falar Prada, mas essa marca, ela vende valores, ela vende o brand dela. Por quê? Porque ela fez todo o trabalho de marketing, de custo em cima disso, evidenciando ainda mais a marca, entendeu? Então por quê? Porque ela não vende para qualquer pessoa, entendeu? Porque o índice dela é mais alto. Então hoje você vai dizer assim, uma bolsa dessa é 30, 40 mil. O brand dela é alto. É a mesma coisa uma Ferrari. Todo mundo pensa, uma Ferrari é cara. Não, a Ferrari tem o valor dela. Então antes de você questionar o custo ou o investimento sobre um determinado produto, você tem um pensamento de escasso. Entendeu? Isso que você tem que fazer, você tem que afunilar os ciclos. Então a gente já trabalhou assim, são alguns ciclos que você passa com índice de escassez. Primeiro é dos seus pais, o segundo da escola, o terceiro de religião, o quarto da CLT, o quinto de faculdade. Então ali esses ciclos de escassez vão te travando a ter voos maiores. E principalmente pessoas que andam no seu ciclo. Então ali, que nem assim, eu passava muito a circunstância que, lá na minha infância, eu via os meus amiguinhos comprando lanche tinha uma vendinha assim dentro do colégio, né? Tinha uma lanchonete, uma lancharia. E eu via todos os meus amiguinhos que eram mais, né? Que tinham condição financeira melhor,
adquiri ali. Ali foi criando o quê? Um sentimento de escassez por a minha falta de não ter aquele valor para comprar. Porque como eu fui treinando isso me deu baseamento para eu treinar isso, para chegar nesse nível desses meus amigos. O que eu comecei a fazer? Eu vou dizer para vocês. Então eu já tinha muita mente empreendedora desde pequeno. Eu sempre queria andar ali, igual aquelas roupas de marca que os meus amigos andavam. Só que eu não tinha condição. O que eu tive que fazer? Eu pensei assim, vou guardar um dinheiro, né? Pelos aniversários, sempre que o aniversário a gente ganha uma coisa. Eu peço dinheiro e ali eu vou trabalhando de um jeito para fazer dinheiro. E aí tinha camisa de time europeu na época, né? Eu me lembro até hoje. Então, para eu aumentar o meu nível e não ser um cara escasso, para andar de roupa de marca igual meus amigos e comer as mesmas coisas que meus amigos eram, eu fazia o quê? Eu ia lá, comprava uma camisa, né? Eu me lembro até hoje que era R$40. Inclusive o cara da minha produção aqui, que pode ver como o mundo dá voltas, né? O cara da minha produção hoje é exatamente um dos amigos que eu vendia camisa para ele. E o que aconteceu? Eu comprava essas camisas de europeus por um preço de 40 e vendia a 80. Vendia 80 porque ninguém conhecia o local, era um loteamento, então eu até morava num loteamento longe assim, mas eu morava aqui no centro, então eu conseguia, a minha avó morava no centro, eu ia pra minha avó, depois comprava e ia. E o que acontecia? Só que esse R$40, que era a camisa, eu pedia de entrada, porque eles tinham mais condição que eu. Eu pegava de entrada, e ali eu já fazia o pedido com o outro. Só que o R$40 que eu tinha, eu ia lá no centro, pegava a camisa de volta e comprava, e ficava com 40 para receber. Depois do esse outro amigo, que era o meu lucro. E isso eu fui o quê? Fui enchendo o pessoal de camisa de time, entendeu? Essa história foi bem engraçada, a gente até comentou ainda esses dias, né? Inclusive eu e o Rodrigo, que eu comecei a fazer toda essa sistemática de dinheiro, de vendas. E assim, ó, eu me arrependo, depois que ele me contou essa história que eu não me recordava, o Rodrigo da produção, eu lembrava, o que eu pensei? Eu devia ter feito mais isso com a minha vida, lá com dos 12 anos. Porque assim, se eu tivesse aumentado isso em vendas, eu poderia estar milionário muito mais tempo, entendeu? Eu poderia estar exponencial muito mais tempo, entendeu? Então, quando a gente pensa nessa circunstância, que a gente tem as artes de venda, de persuasão, a gente consegue ir mais alto. Por quê? Porque a escassez me levou para um nível para eu conseguir o que eu queria, entendeu? Então, por que eu quero falar para você? Que o segredo, às vezes, da escassez é treinar ela na raiz, entendeu? E às vezes, muito tempo se passaram, eu não fui tratando, eu fui vendo outras coisas. E porque assim, ó, a maioria dos segredos para você ser exponencial é vender produtos e serviços. Entendeu? Você tem que vender o quê? Um resultado para alguém. E se você hoje está na CLT, vou dizer uma coisa para você. Pegue um produto que você domina e faça uma receita recorrente disso. Mesmo você estando na CLT. Porque a CLT é um estado que você não precisa estar só agora. Vou dar um exemplo aí. Ó. Tem uma moça aí online hoje, que ela está aqui comprando nós todos os dias, a Idalina. Ela mora em São Paulo. São Paulo é um dos centros com maior distribuição de produtos para o Brasil inteiro. Inclusive ali no Brás, no 25 ali, muitas pessoas saem de suas cidades para o quê? Para comprar mercadoria e vender aqui. Depois eu tenho até uma historinha para contar para vocês, tá? Que eu recebi uma proposta hoje para um negócio. E eu vou contar para vocês como o mundo dá voltas. E aí você tem que ter a noção de que você vai investir num produto e você vai vender a 100% desse produto. Às vezes com a margem de 200%, dependendo do produto que você vai vender. Com essas circunstâncias de você... Tá, mas por que você está falando de planejamento agora, de vendas, de gestão, de negócios? Sim, também porque quando você treina todas essas circunstâncias e aprecia uma organização, você tem a abundância. E um dos significados exatamente da escassez é tratar o seu planejamento e a sua organização. Lembra que eu falei ali atrás, quando eu fui uma pessoa que eu gastei muito dinheiro em coisas que não era para gastar, entendeu? Mas quando você tem um planejamento para coisas e para a situação, para comprar um produto e virar esses valores, você se torna mais abundante, você vai fazendo essas receitas recorrentes. E quando vê, você não está vendendo só blusa, daqui a pouco você está vendendo calça, depois você não está vendendo calça, você já está vendendo boné, de boné daqui a pouco você já está vendendo maquiagem. Por quê? Porque você começou a ter o poder da negociação. E isso é uma das intimidações da escassez, entendeu? Lembra que eu falei? Eu tive que começar a negociar coisas para andar no mesmo ciclo que eu queria andar. Porque eu não tinha condição de estar andando com eles. Eles tinham uma situação financeira melhor, o pai deles e a mãe deles estavam ali, eu já não tinha aquela condição, eu sempre, quando eu ganhava um dinheirinho do meu avô, da minha avó, eu guardava, entendeu? Por quê? Só que depois eu caí tudo em tentações, porque eu mudei meu ciclo de amizade. E quando a gente muda o ciclo da amizade da gente, e a gente cai em tentação, a gente acaba tendo declinando na vida. Você vai caindo das tabelas, entendeu? Então, assim, o ciclo de amizade manda muito a pessoa que você vai se tornar. Entendeu? A gente estava até comentando aí o Rodrigo bem assim,
O Rodrigo tá na produção, inclusive tá passando a semana aqui porque a gente tá criando esse nosso produto digital aí que com certeza vocês vão adquirir, né? Que é o Chegou no Seu Tempo. O Rodrigo bem assim, pô, cara, tu parou pra pensar que tu foi o único cara lá do loteamento que andava na nossa tropinha, que se formou. Ele falou, sabe por que aconteceu isso? Porque tu quase nem ficava lá. E aí eu comecei a parar e pensar. O pessoal tinha um pensamento escasso lá. Inclusive, ele falou, inclusive até eu tive esse pensamento escasso. E eu só mudei o meu pensamento a partir do momento que eu saí daquele loteamento. Porque aqui se chama loteamento quando era pequeno, sabe? Então ele chamava loteamento lá. Quando a minha mãe casou novamente, a gente foi morar nesse loteamento. E hoje é uma cidade muito grande, inclusive. E aí, aquela ambiência, eu não ficava lá. Eu vinha pra casa da minha avó no final de semana. Então, sexta, sábado, domingo, eu já vinha pra casa da minha avó, que eu adorava ficar na minha avó. Porque, né, eu morava aqui e era outra ambiência. E ali eu tinha uma ambiência de pessoas que eram mais, uma situação financeira mais alta, entendeu? De classe alta. E o que aconteceu? O meu pensamento, ele às vezes, ele ia lá em cima, e dia de semana, quando eu tinha contato com outra classe, ele ia lá embaixo. Entendeu? Então o que aconteceu? Eu fiquei na média naquele período da minha vida. Por quê? Eu andava no alto, mas andava no baixo. Andava no alto, mas andava no baixo. Então eu andava com aquelas duas fases. E quando eu chegava lá nesse loteamento, eu era o playboyzinho. Mas quando eu andava lá no outro lado, eu era apenas o Cleiton. E no outro lado lá, eles me viam como o playboyzinho. Ô, playboyzinho chegou, o playboyzinho chegou. Por quê? Porque ali eu tinha um poder de negociação. E do outro lado, eu era apenas mais um. Por isso que eu digo pra você, a mesa que você senta, você tem que sempre ser o burro na mesa onde você senta. Desculpa o termo, tá? Mas você tem que ser o pior da mesa que você senta. Porque isso vai criar a exponencialidade do seu resultado. Quando você tem isso, você não vai ter um pensamento escasso. Então eu já digo pra você, a ambiência que você anda define os seus resultados. Lembre disso, porque a gente vai tocar muito nessa tecla. Porque se você andar com 5 pessoas que vão pra balada, 5 pessoas que na verdade já tiveram suas vidas desgraçadas pro seu relacionamento, por situações que ocorreram, você vai ser o sexto. Eu sou prova disso, tô te falando, sou prova disso. Eu já testei isso em mim. E eu não quero que você passe pelas mesmas circunstâncias. Então assim, se você andar com um cara que trai sua mulher, você vai ser o sexto que vai trair sua mulher. Se você andar com 5 caras que investem, que estão sempre exponencial, que estão sempre estudando, que estão sempre agregando, você vai ser o sexto que vai ser altamente eficaz na sua vida. Então assim, o lugar onde você está define quem você é. Simplesmente isso. Define quem você é. Aproveitando a oportunidade que vocês estão aqui, já deu meia hora de programa, eu gostaria que você fizesse um exercício com os seus 10 amigos. Hoje você vai descobrir quem realmente anda com você. Então assim, uns vão dizer pra você assim, tu tá ficando maluquinho, né? Você não vai chegar nisso. Outros nem vão te responder. Essas pessoas que não te responder ou que te chamar de maluquinho, já vou dizendo pra você, não são pessoas pra andar pra você, antes de eu soltar o que você vai falar hoje pra essas pessoas. E as pessoas que chegarem e falar pra você, cara, só depende de você porque você tem um potencial incrível, ou pessoas que vão dizer pra você bem assim, olha, eu acho que você pode bater esse valor em 1 ano ou 2 anos, vai depender do conhecimento e as conexões que você fizer, o network que você aumentar, a ambiência que você mudar, os estudos que você vai aumentar. Então assim, a ambiência vai te dizer. Então assim, eu quero que você pegue o seu telefone agora, pegue esses 10 contatos que você tem mais em vista aí, que você mais conversa no dia, e faça a pergunta assim, boa noite, amigo, tudo bem? Quanto tempo? Ou, se você já tem um contato com essa pessoa diariamente, não quer dizer bom tempo, chega assim, olha só, eu tô num nível aqui na minha vida, tô estudando em algumas coisas, algum mercado novo, e eu queria saber a tua opinião. Quando que você acha que eu vou bater meu primeiro 1 milhão? Se a pessoa te responder assim, seu doidinho, tu não tá falando coisa de papo de coachzinho, né? Já é uma pessoa que não é pra você andar. Se a pessoa nem te responder, não é uma pessoa para você andar também. Agora, se essa pessoa chegar e te valorizar e chegar a ver assim, só depende de você, eu acho que você consegue bater aí em 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa é uma pessoa que você tem que continuar na lista aí do seu telefone. Então eu quero que você faça esse exercício e se você que está aí já online e quiser compartilhar com alguns comentários aí que já responderam para vocês aí, vocês fiquem à vontade, aí para mover isso aí. E se você tiver coragem de printar ali o print e marcar a gente do Fala Empreendedor, ou marcar ali eu sou Cleiton, eu sou Cleiton, underline empreendedor, e quiser me marcar, eu vou repostar para mostrar pro pessoal e ainda vou fazer um vídeo, claro que eu não vou botar foto de vocês, não vou expor vocês, eu só vou marcar o print ali de que vocês fizeram essa atividade e vou mostrar para todos assim, esse aqui é a ambiência onde você tem que andar, ou a ambiência que você não tem que andar. Então assim, já convido vocês todos a fazerem essa atividade e mandar o feedback. Porque assim, riqueza é mentalidade.
Pobreza é resistência. Então já anota esse código aí. Riqueza é constância, é mentalidade, é abundância, é ser uma pessoa abençoada. E pobreza é resistência. Porque o teu estado que te define agora não é o estado que vai ser daqui a uns meses ou daqui a uns anos. Então, assim, tudo que você botar em sua mente que você vai conseguir e ser constante e se conectar em mais gente e mudar a ambiência, participar de mentorias, aumentar o seu negócio, aumentar o seu brand, aumentar a sua imagem pessoal, aumentar os lugares onde frequentam pessoas da mesma profissão que a sua, você parar de comer coisas que não são coisas boas pro seu organismo, você fizer uma atividade física, não tem como você não crescer em um ano. Eu te garanto, não tem, porque assim, ó, a partir do momento que você chega e faz todas as atividades, aumenta todo o seu estudo, troca as redes sociais por uma leitura de um livro, troca os seus vícios por vícios positivos que vão agregar o seu corpo e sua mente. Olha, não tem como você não ser exponencial. E eu te garanto pra você, vai chegar lá no final do ano, que todo mundo vai dizer assim, você não é mais a pessoa que eu conheci. Ai, que bom a pessoa falar isso pra você. Que bom. Mas agora você chegar e mudar ao contrário de circunstância que aconteceu com você e você ficar pior, se envolvendo em lugares onde a fofoca está instalada, pessoas falando mal o tempo todo um do outro, você chegando, saindo numa quinta-feira, você tá indo beber, você tá chegando no outro dia virado, a sua cabeça não vai funcionar da mesma forma. O que vai acontecer? Sua vida vai decair. E aí sabe o que acontece? Você vive na corrida dos ratos. Tá fazendo sentido para quem tá aqui online? Eu vou tomar uma água, porque hoje já tô na minha segunda live hoje. Eu queria compartilhar uma história com vocês muito interessante sobre escassez, né? Uma história que, inclusive, tá no livro Pense e Enriqueça. Que história é essa? É uma história que a pessoa ficou 1,5 m de pegar ouro, por causa de ser escasso. E essa pessoa, ele teve o mesmo problema, que teve uma chave nele do 50 centavos que a sua enteada estava pedindo para ele. A mesma história. Eu estava vendo aqui, eu me esqueci o nome dele, né? Eu tinha até anotado aqui, deixa eu ver aqui se tem o nome dele aqui. Já vou pegar aqui para vocês verem. Um livro muito bom, tá, pessoal? Napoleão Hill não tem diferente. É um dos melhores escritores. Só deixa eu pegar o nome dele aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu ver como era o nome dele. Sai da live aí não, hein? Fica aí na live que... Dub era o nome dele. O que aconteceu? O Dub, ele achou uma mina de ouro. Que ele fez todo um estudo ali e viu que aquela área, ela continha ouro. E aí o que aconteceu? Ele partiu para a cidade dele, só que ele não tinha dinheiro para comprar as máquinas. O que aconteceu nisso? Ele achou os vizinhos ali que tinham dinheiro, falou do plano onde tinha o ouro, inclusive no oeste dos Estados Unidos. Eu não me recordo qual é a cidade, mas é uma cidade com um nome bem difícil, que eu não vou conseguir abreviar esse nome. É a história real, tá, pessoal? Deixa bem claro. E aí o que aconteceu? Ele voltou, comprou as máquinas. Essas máquinas, eles foram para escavar. Só que eles compraram as máquinas parceladas, não tinham dinheiro suficiente e juntaram ali para comprar essas máquinas para começar a escavar o ouro. O que aconteceu? Nas primeiras escavações eles acharam ouro. Só que depois, esse ouro que eles pegaram, eles venderam para pagar o equipamento. E ali eles passaram meses escavando e não acharam mais ouro. Só que eles precisavam pagar dívidas. E eles estavam trabalhando meses e não acharam mais ouro. Não acharam mais ouro de jeito nenhum. E ali aquele pensamento escasso deles fez eles voltar para casa deles. E aí aconteceu. Sabe o que aconteceu? Vou dizer para vocês. O Dub, ele pegou essas máquinas e vendeu para um ferro velho. Esse ferro velho, ele perguntou para ele o que ele estava fazendo com essas máquinas. Aí ele falou, a gente estava se escavando e os ouro e tal. E esse cara do ferro velho, ele ficou assim, com êxtase, que ele não tinha achado ouro, mas se ele achou um pouco de ouro, com certeza poderia ter mais ouro. Isso não saiu da cabeça dele. O que ele fez? Ele contratou um engenheiro, um arqueólogo, que fez o quê? Começou a estudar a área. O que esse engenheiro falou para ele? Que eles estavam a 1,5 m da escavação do ouro. E aí o que aconteceu? Nessa circunstância, ele com as máquinas já, porque ele tinha comprado as máquinas por um preço barato, ele começou a escavar. E o que aconteceu nessa situação? Eles acharam ouro. Por um pensamento escasso de uma pessoa que ele não teve a paciência e o estudo daquele local por falta de conhecimento e por falta
de estar com o pensamento escasso, de estar precisando do dinheiro imediato, seu imediatismo, depois dos 3 meses de trabalho. O que aconteceu? O dono da autopeça lá, do ferro velho, ficou trilionário. Com um lugar, outra pessoa achou, fez todo o estudo prévio, e o que aconteceu? O Dub começou a se penalizar pela falta de 1,5 metro para chegar na riqueza, para chegar no resultado. Chegando em casa, o Dub depois ficou sabendo dessa história, ficou arrasado, ficou frustrado com a situação. E nisso, o Dub, ele tinha uma enteada. E ele estava trabalhando certo dia. Ele estava trabalhando... Essa história é um tapa na cara, para 2 pessoas, para uma pessoa só e 2 tapas na cara de uma vez só, né? E ele estava trabalhando numa obra, porque tinha obra, ele trabalhava com essas escavações e tal. A mãe de uma menina, ela era já de um pai, que o pai dela tinha morrido e tal. E essa menina, a mãe dela chegou e assim, vai lá e chama o seu padrasto e me pede 50 centavos de dólares, né? E ela foi, porque elas estavam precisando muito desses 50 centavos para fazer alguma coisa para sua casa, alguma coisa de urgência. E ela chegou lá pro Dub e falou, eu preciso desses 50 centavos. E aí o Dub falou assim, menina, vai para casa, não vou te dar nada. Olha o pensamento escasso do Dub novamente. E a menina ficou parada no local. E ele foi fazer as coisas dele e viu que a menina estava parada no mesmo local. A menina falou para ele, eu preciso desses 50 centavos. Menina, se tu não for embora, eu vou te bater, menina. A menina começou a chorar. Chorar, mas ficou parada, porque realmente a mãe dela precisava desses 50 centavos. Nessa circunstância, as pessoas que estavam ali naquela obra olharam para a menina chorando no local, parada, estagnada, mas com o pensamento firme que precisava daqueles 50 centavos. E ele falou que ia bater nela. E aí, na hora, ele foi para bater nela e ela gritou na frente dele. Realmente eu preciso desses 50 centavos porque a mãe precisa fazer alguma coisa que envolve você. Na hora foi um tapa na cara dele, né? E ele se estagnou e lembrou da história de um metro e meio que ele tinha perdido do ouro, daqueles 50 centavos. Na hora ele pegou um dólar e deu para essa menina. Olha o pensamento que virou depois dessa situação. Com essa circunstância, Dub passou meses pensando num negócio para ele fazer depois disso. Porque as coisas deles não começaram a dar certo. E Dub teve uma sacada. Ele montou uma empresa de seguro. Porque, inclusive, ele usou essa circunstância de 1,5 metro de ouro. Falando exatamente essa circunstância. Hoje você pode cuidar dos seus bens. Porque eu fiquei 1,5 metro do ouro da riqueza. E você, que pode... hoje ter o seu bem depreciado ou perder por uma questão de uma proposta aqui de seguro que você pode fechar comigo e ter o seguro da sua vida, da sua residência, ou da sua casa, ou do seu carro. Então ali o Dub teve uma luz depois por causa dessa menina e por causa da história dele de 1,5 metro que ele ficou do ouro. Então assim, os pensamentos escassos nos travam e as pessoas que com a gente anda deixam a gente cada vez mais escassos. Então eu vou dizer uma coisa para você, a escassez sempre vai ter em nossas vidas. O que a gente tem que fazer é transformar passos novos, de novos ciclos de escassez. Dizer para você, hoje o carro que você tem não é o carro que você vai querer futuramente. Entendeu? Então o que você precisa? Precisa criar situações de recursos para você não ser escasso. Quando você chegar lá no restaurante, que você quer comer muito aquela comida, você não olhar o preço daquela comida. Você chegar e comer a comida que você quer uma vez por mês. Entendeu? Ah, mas você está falando pra gente se cuidar. Sim, eu tô falando pra você cuidar, você fazer atividades físicas, você ser mais exponencial, você ler um livro. Mas eu tô falando, dando o exemplo do restaurante, porque a gente às vezes tem um pensamento de chegar no restaurante e a primeira coisa que a gente olhar não é o cardápio da comida, e sim o preço dela. Então isso é um pensamento escasso que muitos cidadãos têm em suas vidas. Tem gente às vezes que come comida de 2, 3 dias com o pensamento escasso de querer economizar, mas não sabe que aquela comida, às vezes, de 2, 3 dias vai ter as circunstâncias de fazer mal para você. Então isso também é um pensamento escasso, entendeu? Que você vive nisso. As tarefas que você precisa fazer para você é para melhorar o seu andamento, de diminuir a escassez que te amedronta todo dia. Entendeu? Hoje a escassez, a gente tem um pensamento escasso todos os dias. Então a gente tem que tomar cuidado das coisas que levam isso para você. Essa história, inclusive, tem um versículo que eu queria até compartilhar com você, que diz muito sobre isso, sobre você não ser escasso. Até vou compartilhar com vocês aqui, eu estava aqui, que é o Romanos 12,
Deixa eu ver. Romanos 12, 2. Romanos, eles dizem exatamente isso. Deixa eu pegar aqui, tá, pessoal? Romanos 12. Ninguém tá com pressa aí, não, né? Não sei se alguém tá pretendendo ir pra balada, mas dá uma esperadinha, tá? Hoje não é dia de gastar, você vai sair da corrida dos ratos hoje. Então, assim, o Romanos 12, ele diz: e não sede conformados com esse mundo, mas sede de transformar pela renovação do vosso entendimento, para que experimentasse qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, assim, ali o que estava dizendo para você? Que você tem que ser abundante, você tem que estar sempre em transformação. E se você for uma pessoa escassa, você não vai romper esse ciclo. Você precisa todos os dias romper o ciclo da escassez, filho. E hoje a gente está tratando essa chave exatamente por isso. Porque você fica escasso em algumas situações que te travam. E quando você consegue desbloquear isso, você consegue passar por essas linhas de engrenagem, as coisas vão maiores. Vou dizer um exemplo para vocês. Hoje eu estou com o meu telefone de manhã. Era um telefone, eu não posso dizer quem era, né? Porque eu não quero estragar o negócio, né? Mas alguma coisa, tomara que Deus bote no coração, se for algo, vontade de Deus, que eu prospere muito. Estou com o meu telefone. E a pessoa queria dicas para a situação de sociedade. Inclusive é uma amiga particular minha. E ela falou bem assim, eu queria saber dicas de sociedade, não estou muito bem das pernas, estou precisando de um sócio investidor e eu queria umas dicas tuas porque tem uma pessoa em vista para negociar. Aí eu falei para ela, olha, qual é a tua situação, não sei o que, não sei o que mais, não sei o que mais. O segmento dela é o mesmo segmento que foi o meu primeiro serviço, que eu trabalhava numa papelaria. Hoje ela vende canetas, materiais de papelarias para o Brasil inteiro. Olha só como o mundo dá voltas. E meu primeiro emprego foi num estágio numa papelaria. Não sei porque Deus está me conectando tudo isso. Ele quer me dar um sinal, sei lá. Mas, se for a vontade dele, que dê certo. E aí, ela estava com o pensamento escasso, exatamente porque ela não sabia a cota que ela poderia dar para a pessoa. Eu comecei a estudar isso com ela, né? Eu falei, tá, mas se o investidor for investir, qual é o prazo de retorno desse dinheiro? Lembre-se, planejamento e organização não é um pensamento escasso. Porque quando o seu dinheiro sair para alguma determinada situação, você tem que pensar assim, ele vai quando, mas volta quando e volta acompanhado de quanto, entendeu? Desculpa até o termo, tá? O dinheiro foi feito para transar, para multiplicar, entendeu? Então, o dinheiro tem que estar sempre se produzindo e se tendo receita recorrente para você trabalhar ele, exponenciar ele, trazer resultados maiores, eles se reproduzirem e você conseguir adquirir novos bens para o quê? Para fazer novas receitas recorrentes. Isso serve o dinheiro. O dinheiro é o quê? É o escravo. Você precisa fazer o quê? Ele trabalhar para você, entendeu? Então, assim, eu perguntei para ela, né? Então, assim, fulana de tal, seguinte, tá, pensando na estratégia dessa questão do dinheiro, tu tá pedindo um valor para uma pessoa X, só que essa pessoa não vai te botar esse dinheiro sabendo que não tem um negócio que se sabe vai retornar o período, certo? A pessoa vai botar um aporte, vai ver essa situação. Mas eu quero um sócio só por um certo tempo até me levantar. Aí vê assim, cara, tu tá com o pensamento escasso, entendeu? Nenhuma pessoa tu vai chegar, lembrando os dinheiro é juros. Entendeu? O dinheiro é juros. Porque assim, o dinheiro ele tem que trabalhar para multiplicar. Então, nada é mais os juros do dinheiro sobre correção. E aí, o que ela chegou e falou? Eu quero uma pessoa para ser sócio investidor, mas por um ano. Olha, bem, eu também quero uns 10 desse. Entendeu? Porque uma pessoa fica com um casamento de um ano, depois que deu certo, vai lá e troca de marido. Falei para ela. Entendeu? A pessoa tem que ter o quê? O baseamento de entrar no negócio para expansão, para melhorar e aumentar o capital, aquele capital se multiplicar as mercadorias, aumentar as mercadorias e ter a receita diariamente em exponencial do valor que foi investido. Negócios é assim, todo negócio, todo mundo pensa isso. Eu falei para ela, pensa que vou virar teu sócio. Ela pensa que tu quer mesmo? Não, eu tô te dando um exemplo como se eu fosse virar teu sócio. Eu botaria tanto, esse tanto multiplicaria, mas eu preciso desse dinheiro porque eu tenho que pagar minhas contas. Então, peraí, as tuas contas são pessoais. Não tem nada a ver com o investimento que eu estou fazendo, aporte. Se a partir do momento que eu fizer um investimento de 10 e tu tá falando que vira 70% desse valor que eu investi, esse 70% dessa margem de lucro, ele divide por 2, entendeu? Tirando a mercadoria que a gente já botou. Eu falei assim, não existe isso, eu falei para ela. Tu queres um valor, só que assim, vamos botar aí o valor. Eu botei esse 10 mil, deu 5 mil de lucro, 6 mil. Esse 6 mil vira 3, mas a gente tem que repor a mercadoria. Entendeu? Então esse 3 de lucro já não é mais 3, é 1,5, porque tu também tem que botar. E aquele capital que foi investido ali, ele já se multiplicou, entendeu? Porque a gente já não vai ser mais 10, vai ser 13. Do 13 vai virar 16, do 16 vai virar 20, entendeu? Isso vai trabalhando, quando tu for ver o teu capital investido da pessoa que ela botou lá no início, ela já não é mais o 10 mil que ela botou. Ela já passou para 20 e 30, porque aquele capital que tu investiu, ele já foi evoluindo pelo valor que tu investiu inicial, entendeu? Por isso que todo mundo faz um capital social, entendeu? E o pensamento escasso dela fez ela o quê? Ela entrar em determinadas situações que travam ela,
entendeu? Então, assim, a gente chegou numa situação e ela falou assim, olha, tu poderia ser meu sócio, né, de circunstâncias. Aí eu falei para ela, olha, hoje o dinheiro para eu investir, eu queria um prazo para ele voltar, porque ele tem que vir acompanhado dos seus filhos, entendeu? Não adianta eu investir o dinheiro, você, mas eu tenho a minha marca, eu já tenho a minha carteira de cliente, não sei o quê, mas hoje você não tem o capital para investir, para girar com a receita para esses clientes que hoje estão esperando essa mercadoria. Mas eu preciso ir a São Paulo para comprar. Aí eu falei, então, exatamente isso, porque você precisa de alguém que aporte isso. Entendeu? A partir do momento que você tem uma pessoa que te faça a transformação desse capital inicial, ele vira o teu sócio, né? Não vira o teu sócio investidor. Sócio investidor é a partir do momento que tu bota ali, eu não quero saber do negócio, mas a pessoa que está investindo no teu negócio, ela vai querer ver os relatórios daquele capital transformado dela, entendeu? Então, assim, no final, se for para cair, for a vontade de Deus, e ela saber que vai ter essas circunstâncias desse negócio, e ela não tiver o pensamento escasso, que ela agora precisa de uma pessoa para estar na mesma linha que ela. Isso aconteceu comigo em outros negócios. Eu tive que entregar um negócio de uma casa noturna que eu tinha, né? Eu tinha 60%, eu tive que diminuir meu capital social porque a empresa precisava de uma transformação e ela precisava, o quê? Ela precisava de novos investimentos. Ali não me tornou mais um sócio majoritário. Por quê? Eu precisei de alguém para controlar essa situação, controlar a gestão, porque eu não queria mais trabalhar com isso, não vem mais do meu propósito, mas o quê? Eu tenho a noção que esse meu capital não era mais 50%. Esse capital tem que ser reduzido, porque a pessoa fez um novo investimento, a pessoa se tornou, outros sócios entraram investindo, então teve toda uma transformação patrimonial daquele negócio. Se eu tivesse um pensamento escasso, dizer, olha, não sei o quê, eu tinha fundado com o barco. Entendeu? Então, às vezes, eu tô dando uma aula de consultoria aqui, até financeira para vocês hoje. Então, a partir do momento que tu chega e tu quer ver o teu negócio e você não tem mais braço para levar esse negócio para você, você vai ter que ter o pensamento de não ser uma pessoa escassa e passar o negócio para outra pessoa. E às vezes é uma jogada, porque você pode continuar no negócio e vir uma pessoa capacitada que vai o quê? Vai transformar o seu negócio e às vezes mais vale ter 17% de uma receita de 200 mil que ter 50% ou 80% de uma receita de nada. Entendeu? Então, às vezes, a escassez, ela te trava com algumas circunstâncias. Então, eu digo para você, pense no que pode te levar, não a quantidade do capital social que você imagina ter. Mas porque isso que eu estou dizendo para você, mas vai ter 17% às vezes de 100 mil, que tem 80% de nada, entendeu? Ou tem 80% de 10 mil, entendeu? Então, assim, trabalhe em escassez. Quando você trabalhar em escassez, subir, alavancar esse ciclo, vai criar uma nova escassez nova sua. Pense que você quer morar em um determinado lugar. Você conseguiu morar naquele lugar. O que você vai pensar? Poxa, se eu posso morar nesse lugar, eu vou querer depois morar num lugar melhor. Se eu comprei o carro que eu quero hoje, no outro dia tu vai querer comprar um carro melhor. Entendeu? Esse é um pensamento abundante de não ser escassez. A escassez vai levar o quê? Vai levar você à subida de níveis. Porque você vai ter escassez diariamente. Só que você tem que tratar ela na fonte para chegar a ser exponencial e atravessar essa barreira. É isso que você precisa e você tem que tratar a escassez. Vamos dar um exemplo para quem é CLT. E eu vejo muito isso. Porque assim, a escassez é tratada pelos paradigmas das suas ações cometidas. E o que acontece lá na escassez que a gente vem falando, lá na CLT? Desculpa. A CLT, ele te impede, às vezes, de você estar prosperando. Porque o que acontece? Você tem lá o piso salarial. Mas se você não fizer algumas especializações ou alguns estudos, você vai continuar estagnado no seu piso salarial. Você precisa gerar o quê? Resultado para o seu patrão. Então hoje você que está aqui, que é CLT, que pensa também, mas hoje eu quero continuar na CLT. Bom proveito, mas você pensa em sempre ganhar o mesmo piso salarial? Não, então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ser exponencial para o seu chefe ou seu patrão, como você deseja falar, para o quê? Fazer coisas maiores. O que é coisas maiores? Cursos profissionalizantes. Algo que gere resultado no lugar onde você trabalha. Você tem que criar o quê? A autoridade para subir de cargo. E isso tudo na sua vida. Porque assim, como a gente fez um exercício aqui nas aulas passadas, até que você não viu as aulas, todas as aulas, eu convido você a passar lá no YouTube, ou quiser aqui no Instagram também, tem todas essas chaves. E uma das chaves que a gente tratou aqui foi exatamente fazer o desenho das linhas de engrenagens, aonde geram o desenho do infinito. Mas eu vou dar uma prévia para você, até para você dar uma olhadinha. Conecte situações que você viveu lá no passado e vai pontuando. E conecte coisas que você não imaginava lá quando você estava no passado e viver no futuro. O que você vai fazer depois? Vai linkar esse passado e futuro. Quando você linkar esse passado e futuro, você vai ver coisas que você não imaginava. Por que tu estás contando isso? Lembra que o meu primeiro emprego, que eu acabei de falar anteriormente, foi numa papelaria fazendo estágio? Olha só o que me conectou hoje, agora, no meu futuro. Vender situações de papelaria, de canetas, lapiseiras, materiais, para papelarias no Brasil inteiro. Olha isso!
Lembra que eu falei para vocês que eu era gerente, eu estou, né? Eu estou contador, porque não me define, mas eu passei por vários escritórios contábeis aqui na Grande Florianópolis, até chegar à gerência, passar por vários setores. Quando apareceu a oportunidade de eu ser o dono do meu escritório contábil, eu estava preparado, porque eu participei de todas essas linhas de engrenagem. Se eu fosse uma pessoa escassa de conhecimento, não tivesse ido atrás de conhecimento, eu não estaria preparado para assumir um escritório, entendeu? Então assim, ó, quando a minha mente abriu para isso, eu quero aprender coisas ao tempo todo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje a minha carteira da minha empresa contábil, a maioria é bares e restaurantes, empresas de consignado. Por quê? Porque eu tive um bar, que virou bar, balada, restaurante, e eu criei todo o storytelling quando eu estava lá trabalhando, que eu trabalhava, pessoal, eu não era o cara que mandava fazer as coisas. Eu trabalhava junto com a equipe, lá na balada. Eu sempre trabalhei muito, eu sempre fui muito dedicado. Porque ali eu estava passando o que os meus clientes hoje passam no dia a dia na operação. Entendeu? Isso que eu queria levar. Eu queria aprender o operacional de tudo. Por quê? Porque hoje eu sento numa mesa para vender contabilidade com um dono de bar e restaurante, eu já sei tudo o que acontece. Eu sei as margens, eu sei as alíquotas, eu trouxe tudo isso para o meu storytelling de tributação e toda a operação. Então eu juntei a parte contábil, financeira e de gestão, uma máquina de ser especialista no ramo, meu ramo. Entendeu? Abri empresa de consignado. Abri empresa de consignado, eu sentava para vender. Ali eu estava fazendo o quê? Me desbloqueando também agora para falar com você aqui agora. Entendeu? Se eu tivesse um pensamento escasso de ser, eu sou só o chefe, não tá ali sentando a bunda na cadeira e pegar o telefone e ligar, talvez às vezes eu não estaria me desbloqueando em muitas coisas na oratória. Entendeu? E eu só tomei conta a partir do momento que eu virei comunicador. Porque todas essas linhas de engrenagem que você aprende, você usa para uma determinada situação no seu futuro. E isso que você tem que ter base, levar todo o storytelling da sua vida. Quando eu aprendi isso, eu agora estou estourando a minha cabeça, eu quero aprender toda hora. Vou dizer uma coisa para vocês. Outro segmento que eu vou entrar esse ano, que eu já vou começar a estudar agora depois de abril ali, bem provável, já está no meu mapa. Corretor. Vou fazer um curso de corretor de imóveis. Por quê? Eu quero abrir todo um storytelling para entrar nas construtoras. Porque quando eu era empregado, quando eu era empregado em contabilidade, eu era especialista no ramo de construtoras. Eu fazia muita contabilidade de construtores. O que eu vou criar agora? Todo um storytelling e ecossistema para treinar a minha equipe, sendo corretor, entrando nas construtoras e aprendendo como vender na base, entendeu? Então é um dos meus planejamentos desse ano para 2024. Aprender isso. E o que a vida vai te mostrar? Que eu já estou me conectando com pessoas no meu programa, do nosso programa do Fala Empreendedor, com vários caras de construtoras. Inclusive, se você pegar, tem alguns caras de construtoras que já foram no programa. Por quê? O poder do network, ele te abre caminhos. E quando você abre caminhos para não ser essa pessoa escassa em conhecimento, ele vai te trazer cenários maiores. Então, o plantio, quando você faz o plantio, a colheita é certa. Pode demorar algum tempo. Mas quando a colheita vir, vai vir de todos os lados, porque o teu storytelling aumenta. E quando eu entendi isso, inclusive entendi tarde, isso entendi o ano passado, eu quero aprender todo momento coisas novas. Porque a tu aprender coisas novas vai te levar a lugares novos. E se você aprender coisas novas e tiver lugares novos, você vai ter novos resultados. E isso, quando você bota isso na sua cabeça, você para de ser uma pessoa escassa. E isso que você tem que tratar todos os dias. Mas eu não tenho dinheiro para viajar. Mas você não tem dinheiro para viajar por quê, infeliz? Porque você não tem dinheiro para viajar, porque você não tirou o resultado que tinha que tirar no momento que você tinha que estar lá se aperfeiçoando de situações. Então eu vou dizer hoje para você, você que não fez uma faculdade, precisa fazer uma faculdade. Eu vou dizer para você, não faça uma faculdade. Porque tem caminhos mais fáceis. E um é o quê? Você pegar um mentor que te ajude a exponenciar alguns resultados. Outra situação, aprenda o digital. Aprenda o digital. Porque quando você aprende o digital, você tem um mar. Para quê? Para te vender para lugares que você não imagina que você poderia vender. Hoje, uma loja física, não monte uma loja física. A não ser que você já tenha um espaço conceituado e você já tenha uma receita muito superior de vendas online. E aí você tem a estrutura física só para ser um campo de distribuição. Entendeu? Hoje eu estou te dando um material aqui que a gente fala na nossa mentoria. Entendeu? Estou te dando algo. A Idalina está aqui desde a primeira. Idalina, a gente falou exatamente isso aqui nos primeiros de gestão, falando de controle, de planejamentos. A gente não falou, hoje eu estou soltando coisas maiores para vocês que vai estar dentro da nossa mentoria. Entendeu? Porque o nosso ecossistema está exatamente para isso. Para trazer você para a exponencialidade. Você tem que ser exponencial. Muitas pessoas vão te criticar. Você tem que entender. Mas quando as pessoas criticar, é porque elas têm uma coisa. Elas não querem ver o resultado que você vai ter. E aí elas não conseguem te parar. Quando elas não conseguem te parar pelo resultado, elas vão te jogar minando o ambiente. Elas vão te minar.
vão tentar te parar, vão te convidar para ir em lugares aonde você estava acostumado a ir. E quando você entende isso, cara, e você muda toda a sua mentalidade, porque tudo é mentalidade, tudo é pensamento, entendeu? Quando você já é rico, já fala aí pra você, anota no seu caderno aí, eu sou rico, eu sou próspero, e nada mais vai me travar. Pode anotar aí no seu caderno. E vamos conversar lá no dia 31 de 2024. Que se você fizer as atividades que eu estou falando, e já digo pra você, tem uma atividade pra você hoje também, hein? E eu sempre, todos os dias, eu vou deixar uma lista de atividades pra você fazer. E hoje a atividade que você vai fazer assim, ó, todas as coisas que você se acha escasso. E você vai começar a treinar isso. Ah, eu vou no restaurante e eu vejo o preço. Anote isso. Ah, eu vejo que eu sou escassa porque eu não quero ter o conhecimento que eu mereço. Anote isso. Então, quando você for anotando essas escassez, e lembrando, pessoal, lembrando, porque você fazia isso no colégio e você não teve o resultado que você teve até agora. Então, eu vou dizer uma coisa. Anote e faça essas tarefas. E reveja o plano das tarefas que você fez do dia anterior. E reveja novamente. Porque se você for tratando essas tarefas, que você vai indo, você vai conseguindo ser exponencial. Vou dizer uma coisa pra você. Você que não lê. Eu tenho livros pra te indicar. Você vai começar a ler? Se você vai começar a ler, já anote aí o primeiro livro aí. Pega a caneta. Pai Rico, Pai Pobre. Já lê esse aí. Que esse livro é muito bom. Tem um livro do Flávio Augusto, um dos brasileiros mais conceituados. A Persuasão. Não é As Armas da Persuasão, né? Deixa eu ver aqui qual é o nome do livro do Flávio Augusto. Esse livro é muito bom, tá? Ponto de Inflexão é o nome do livro. Pessoal, ali conta toda a história como uma das maiores empresas de inglês voltou para o dono 2 vezes que foi fundador da empresa, que foi o Flávio Augusto. E o Flávio Augusto foi o único brasileiro a comprar um time de futebol nos Estados Unidos, Orlando City. Para vocês verem, a cidade de Orlando se tornou muito mais forte a partir por um brasileiro. Para você ver a mentalidade disso, porque um brasileiro chegou nos resultados, por que você não pode chegar nesses micro pequenos resultados? Eu não estou dizendo que você vai ser um Flávio Augusto de um dia para noite. Não, eu estou te falando. Mas se você fazer as atividades e mudar os seus ciclos e se conectar em outras pessoas, fazer network, ver a profissão que você quer seguir e se conectando toda vez, participando de eventos de conexão, você vai exponenciar, com certeza. Porque essa mentalidade, assim, ó, a sua vida financeira já vai mudar, eu tenho certeza. Porque você vai parar de ir pra balada, você vai parar de ir em lugares onde a fofoca rola, você vai parar de ficar olhando rede social de coisas que a sua amiga ou seus amigos fazem. Ah, mas eu sou viciado no Instagram, gente, até tô ouvindo isso aqui. Eu vou dizer uma coisa, uma chave pra você. Você que tem dificuldade de ficar olhando a vida dos outros, ficar olhando as stories. Desativa o Instagram. Desativa o Instagram, eu não tô falando pra você excluir o aplicativo do Instagram no final de semana. Faça isso um final de semana. E vá ler um livro. Vá fazer uma corrida. Vá a um parque. Vá ver a natureza. Quando você entender essa situação, vai meditar com o seu corpo. A partir do momento que você cuidar do seu corpo, vai cuidar da sua mente, e você, com certeza, o espírito vai vir junto com você. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O pensamento da gente muda totalmente. Às vezes a gente cai em tentação, eu já caí em tentação. Só que agora a minha energia subiu de um jeito que nada mais vai cair na minha tentação. Nada. Quando você começa a tratar tudo isso, o resultado é impressionante. Eu tô aqui hoje falando 1h10 com vocês. Eu já estou na minha segunda live consecutiva. Eu tive uma live com as meninas ali, eu fiquei quase 1h30. Então hoje eu estou num poder de comunicação de praticamente quase 3 horas. Fora os materiais que a gente fez hoje para as nossas divulgações da minha empresa contábil lá, que vai começar a sair esses materiais. Vocês pensam, se eu não tivesse lendo livro, participando de palestras, participando de mentorias, eu conseguiria falar 3 horas com vocês? Pior de tudo, que é falar assim, sozinho, é muito mais difícil. Então assim, você precisa criar o quê? Todo um storytelling de conexão disso, entendeu? Porque o que acontece? As pessoas, elas param, estagnam quando elas não têm um resultado imediato. E assim, ó, se você parar para pensar nos 7 ciclos da vida que a gente já trabalhou aqui em outras aulas, você primeiro tem que aprender, tem que ter aprendizagem, depois você vai servir, e depois você vai se conectar em outras pessoas, e depois que você vai ver o resultado. E sabe qual é o meu ciclo que eu vou dizer para vocês? Eu estou no meu segundo e terceiro ciclo. Segundo e terceiro ciclo, que é o quê? É o serviço e conexões. Hoje eu já me conecto com outras pessoas de outras cidades, fazendo mentorias, fazendo palestras, fazendo lives. Isso não te impede de você estar ajudando outras pessoas da mesma forma, entendeu? Por quê? Porque você tem que estar sempre em conexões, em movimentos. E quando o pensamento escasso teu te deixa assim, te trava, no primeiro ciclo já te trava, o resultado não vai vir. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai andar nos mesmos lugares, vai voltar para onde você tinha e o seu resultado vai continuar o mesmo. Entendeu? Então hoje o que você tem que pensar em fazer? Mudar os paradigmas da sua vida, que é o mais importante.
é você estar em uma ambiência que te leve a algo superior do lugar onde você vive. Entendeu? Tá fazendo sentido para você que tá aí do outro lado? Eu tenho umas coisas aqui para falar para vocês que eu deixei. E hoje eu pensei, né? Eu até falei com o Rodrigo. Olha só o pensamento escasso que eu tive hoje. Eu falei pro Rodrigo bem assim: ô Rodrigo, hoje vai ser uma das lives mais difíceis. A escassez. Aí eu falei pra ele bem assim, ó: cara, eu acho que não vai dar nem 45 minutos de live, porque é um assunto muito limitado. Olha só quanto tempo a gente tá aqui quase 1h15. Olha só. E ele falou, ele já me desbloqueou. Não, tu já tá preparado, vai ser quanto tempo que tu quiser. E é verdade, cara, quando a gente tá com vontade de fazer o negócio acontecer, nada te para. Nada te para. E assim, ó, a gente está num processo aqui muito forte, né, de produção. Hoje o Rodrigo não está aqui na sala comigo. Ele está no quarto porque ele está desenvolvendo as plataformas para gerar exatamente esse nosso produto digital, entendeu? E ajustando as artes, ajustando as coisas. Então, nossa rotina está muito, 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 muito pesada. Mas por quê? Porque na sua vida, você que vai se tornar um expert ou vai se tornar um lançador, o que você tem que ter noção? Que vai ter um momento que você vai ter o quê? Que abdicar de algumas coisas. O Rodrigo, ele tá aqui, o filho dele tá lá na casa, inclusive ele é pai solteiro, mas quem cuida do filho é ele. Ele é um homem, realmente ele é um homem que eu admiro muito, na verdade, ficar com a situação de ficar com o filho, inclusive. Quero dar os parabéns pro Rodrigo, ele tá na outra sala, não sei se ele tá me vendo, né, mas enfim. E ele abdicou de estar na sua casa para estar aqui na mesma conexão, na mesma energia. Entendeu? Então é isso que você precisa ter. Pessoas que vão querer. Mas ele quer o quê? Ele tem os sonhos do filho dele que ele tem que ter. Entendeu? Ele quer não criar uma escassez, não matar os sonhos do filho dele. Porque ele tem os sonhos pro filho dele. Entendeu? Então aqui a gente está produzindo para servir. Mas a gente está produzindo também para criar resultados. Então eu não posso mentir para você que a gente não está aqui para fazer resultados. Eu vou estar mentindo para ti, e esses mentores que fazem isso exatamente, também fazem, eles fazem para ter um resultado, mas eles estão servindo outras pessoas. Estão ajudando situações, o quê? Que eles já testaram. E tudo que eu estou passando aqui para você, eu já testei em mim. A gente falou aqui muito de situação familiar, a gente já falou muito de situações de empresas, eu estou agora trazendo algo mais consultoria para você. Por quê? Porque eu já vivi tudo isso. Eu já sei cada situação, desde uma constituição de empresa, desde um planejamento contábil, desde uma gestão com pessoas. Eu vivo isso todos os dias. E o que eu quero fazer? Te ajudar a passar, encurtar esse caminho. Então, eu já digo para você que está nos vendo aqui no YouTube, clique aqui no link abaixo, entre nesse grupo, porque aqui a gente tem tudo um ecossistema por trás de a gente. A gente tem o Elvis, que é consultor financeiro, a gente tem o Josinei, que fala de inteligência emocional, entendeu? Então, a gente tem toda uma equipe que a gente está trazendo, inclusive a Cristina, que é a nossa nutricionista, a gente tem o personal aqui também, que é o Matheus, entendeu? Então a gente está criando todo um cenário para exponencializar os seus resultados. Mas para você exponencializar os seus resultados, o que você vai ter que cuidar? Cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo e cuidar do seu espírito. Se você automaticamente barrar um desses aí, o que vai acontecer? Numa ponte, isso aqui é uma ponte. Hoje você está forrada pelo espírito, né? Pelo seu espírito, pelo seu corpo e pelo seu espírito, do seu corpo e sua alma, né? Então, o que acontece ali? Nesse aspecto, se cair um pilar desse, a ponte cai. E o que acontece? O carro cai da ponte. Ou você cai da ponte, certo? Então, você tem que ter o quê? Andar com sintonia para nenhum desses laços ali, desses postes ali que guardam a ponte, da estrutura da ponte, não se derrubem. Porque se derrubar ali, a ponte cai. É inevitável. Entendeu? Então, assim, você tem que andar sempre com santidade e ser fiel a essas áreas. Porque se você não for fiel com você próprio, filho, e você não tiver o amor próprio seu, você vai amar quem, filho? Até diz, né? Amai aos outros como você próprio. Então você tem que saber se amar e amar os outros também, entendeu? Porque se você não souber se amar da forma, e eu digo isso pra você, tem que ter a questão da metanoia. Né? Se você não sabe o que é metanoia, é mudança essencial de pensamento e caráter. Então você precisa ter o caráter com você próprio. Porque se você não tiver o caráter com você próprio e tiver o pensamento escasso de não se amar a você mesmo, entendeu? E amar o próximo como a você mesmo, a sua vida não vai andar. Porque assim, nada na vida a gente faz sozinho. Já digo pra você, nada na vida. Como eu já falei, Jesus veio aqui, ele precisou de 12 pessoas para levar o evangelho para frente. Entendeu? Então ele não fez nada sozinho. E ele era filho do Criador, hein? Ele precisou de mais pessoas para ajudar ele a levar isso. E o que você está achando que você é para fazer as coisas sozinho? Isso é ser arrogante dessa parte.
na vida. E assim, ó, agradeço a todas as pessoas que passaram em minha vida em todos os lugares, desde o meu primeiro chefe, a sócios, a colaboradores, porque o meu resultado que eu sou hoje, transformador, são fruto das pessoas que eu me conectei. Até as pessoas que foram ruins comigo, por ter feito alguma coisa comigo, eu ressignifiquei e foram boas para mim pela minha evolução. Entendeu? Porque hoje, a sistemática de tudo que acontece na sua vida é trazer o quê? Aprendizado, lições. E eu vou dizer uma coisa para você, que eu já falei isso e vou te repetir. Lá no colégio, a gente faz as lições para fazer a prova. Mas o que Deus te dá? Ele te dá a prova para você aprender as lições. Entendeu? Então tudo que acontece na sua vida é prova. É prova. E essas lições das coisas negativas que acontecem, você tira essas lições para não ter que fazer mais a prova. Mas entendendo o que eu estou querendo te dizer? Já passasse pela prova de Deus. Então aprenda as lições que você aprendeu com a prova que Ele te mandou. Entendeu? Tá fazendo sentido para você que tá aí? Entendeu? Então assim, ó, o que eu quero dizer para você hoje? A escassez, ela tem que ser tratada. Então hoje eu digo para você que tá aí, que ficou conosco, e reveja essa aula. Se você não pegou alguma coisa por alguma circunstância, vê a aula mais de uma vez. Porque quando você vai fazendo atividade e vai revendo as coisas, aquilo ali vai fixando em sua cabeça, entendeu? Vai ficar fixando nos seus neurônios. E automaticamente, aqueles neurônios vão estufando, vão se reproduzindo. Só que o que acontece? Não adianta você expandir a sua mente se você não executar isso. Então, você aprende, lembra a teoria do bote? Aprenda, executa. Aprenda e executa. Isso você vai andar pra frente. Porque quem quer que te olhe para trás, ele não quer saber de ti, não. Ele só quer te confundir. Tá? Tem um segredo aí pra ti, mais um código. Fica aí, anota. Então, vamos lá. E amanhã, eu já vou dizer para vocês qual vai ser a chave. Espero que todos gostaram dessa live de hoje. Amanhã, a gente está vendo ainda qual horário que a gente vai fazer. Se não for às 9, vai ser às 10. Qual o horário que você prefere aí amanhã? Às 9 ou às 10? A gente vai fazer um horário exatamente diferente, porque eu quero que você não vá para balada. Eu quero que você venha aqui produzir exatamente conteúdo com a gente, aprender a sua mente. Então eu gostaria que você desse um recadinho aí, você que está aí online agora. Qual o horário que você quer? Às 21 ou às 22? Esse convite é para vocês que estão aí. Vocês vão dizer o horário, esse horário a gente vai definir. Então vou dar honra para quem está aqui conosco todos os dias. Então, você que está querendo ser exponencial, sair da média e não ser escasso, 22 horas. Então, amanhã eu tenho um compromisso com vocês às 22 horas. Amanhã a nossa balada será aqui, nossa balada de conhecimentos. E amanhã quem vai tocar a música do conhecimento aqui é a gente. Tá? Amanhã às 22 horas estarei aqui num compromisso com vocês. E com certeza a gente vai agregar mais conhecimento. Mas eu já queria deixar a chave para você de amanhã. A chave amanhã que a gente vai tratar aqui é o perfeccionismo. Muitas pessoas às vezes não começam por não achar que é bom o suficiente para começar e travam por achar que não tem as ferramentas certas para iniciar. Então amanhã a gente vai contar essa chave, porque as pessoas elas travam exatamente porque não acham que tá bom aquele material, entendeu? E eu vivi aqui isso ano passado e hoje eu quero destravar isso com você amanhã. Então eu gostaria de agradecer todos vocês que participaram da live de hoje. Para mim foi uma honra estar entrando nos seus meios eletrônicos. Hoje batemos aí 3 horas de live seguidas, né, intercedentes aí, e eu tô muito contente de te ver aqui. E eu sei que você que está aqui hoje quer sair da média. Você quer sair da média, está acreditando que pode sair da média. Então eu gostaria de te parabenizar, que você está aqui na nossa 7ª chave. E ainda tem muito mais chave. A gente vai vir aí com certeza com os próximos aí, todas as chaves que a gente vai trazer aí para você. Você vai estar diferente quando essas chaves acabar. E quando essas chaves acabar, o que você vai estar fazendo agora? Você está desconstruindo, você está limpando o seu terreno. E depois que você limpar esse teu terreno, algo surpreendente vai acontecer. E aí o que você vai acontecer? Você vai ser exponencial. Porque chegou o seu tempo de mudar a tua vida, a sua mentalidade aí, tá? Então eu gostaria de te agradecer mais uma vez e te parabenizar que você fez a escolha certa, tá bom? Muito obrigado e até amanhã às 10 da noite. Vamos quebrar tudo com essa chave amanhã. Te espero nesse horário e eu sou pontual. Vou estar aqui às 10 horas da noite. Obrigado, tá, pessoal? Boa noite.